falar, o ozônio, além do tratamento para água de piscina, posso usar para outras finalidades, caixa d'água, enfim? Claro. O ozônio, pelo contrário, ele começou a ser muito utilizado na indústria, certo? Na indústria usa muito ozônio. Às vezes ele não aparece claramente, né? Porque às vezes até é o segredo, né? Como é que ele trata aquilo, né? Eu não faço esse tipo de tratamento, mas eu tenho conhecimento. Sim. Já fiz alguns testes também, que tinha uma fazenda de bananas, tabuleiro de russas. A gente fez um trabalho com a plantação lá de bananas, onde tinha um problema seríssimo lá, de o que era? Captar aquela água do Jaguaribe, tá certo? Essa água passava pela ETA, né? E ia para os tanques, né? E aquela água que ia para o tanque lá, ela tinha um problema seríssimo de você não poder usar cloro. Porque a água... E era uma água muito poluída, tinha muitos micro-organismos. Eu não sei dizer... E quando se colocava o cloro, tinha uma reação muito forte. Tanto é que ninguém conseguia nem ficar perto. Assim. Quando botava o cloro lá, dentro desse que era um galpão fechado, né? Ele tinha lá uns 3, 4 tanques, jogava o cloro, todo mundo tinha que sair correndo. Porque geraria aquela reação do cloro, que eu te falei, da clonamina, de matar as bactérias. E quando tinha banana, lá queimava as bananas. São bananas de exportação, produto de exportação e tal, tem a qualidade e tal. Então a gente fez uma parceria lá, começou a fazer uma experiência. Primeiro nós colocamos uma máquina no deserto, 2 máquinas no deserto, tivemos que botar quase 10 máquinas de ozônio lá para dar o efeito de matar essas bactérias e conseguimos solucionar esse problema lá das bananas, estava podendo usar cloro, injetar cloro, foi um trabalho muito bacana. O pior é que na época acabou a água. não deu sustentação e tomava muito tempo da gente, porque tinha que fazer viagens constantes lá para Tabuleiro, lá em Russas, né? E é cansativo. Eu abandonei um pouco também, mas era uma questão mais de experiência. Tivemos, muita gente procura para tratar óleo. Você sabe que navio, geralmente ele tem um lastro lá de água. E aquele lastro, geralmente, ele tem óleo. Então, tem empresas aqui especializadas que eles captam essa água do navio, certo? Parece que é em Aquiraz, tem uma indústria dessa. E ele leva para um tanque e você sabe que ele pode descartar o óleo no meio ambiente. O que é que ele faz? Usa o ozônio, que eu te falei, aquela questão do bronzeador, para implodir, quebrantar essa molécula, volta para o ar lá, para o oxigênio, e ele quebranta essa molécula, né? Ele reusa o óleo, não? Não, ele na realidade destrói esse óleo, né? Ele é um óleo muito poluído. Eu não conheço o processo em si, o que é que ele faz com a borra do óleo. Então, mas sabe o ozônio. Mas o ozônio ele usa, inclusive a gente chegou a trabalhar com máquinas com ozônio. Inclusive 2 semanas, um mês atrás, ligou um cliente do interior que tinha comprado uma máquina de ozônio e a máquina que ele tinha comprado deu problema. E ele estava querendo comprar outra máquina de ozônio para usar na indústria. E ele fez até um questionamento depois. Rapaz, o meu técnico aqui, químico, veio questionar que o ozônio, se o ozônio realmente fazia efeito na indústria dele. Eu disse para ele, olha, dependendo da água que você trata, o que você vai tratar, você vai ter o efeito do ozônio, que eu bato aqui. Então uma máquina, com certeza, se é essa que ele compra lá, como eu te falei lá da minha casa, que é uma piscina de 30 mil, eu botei de 200 que não resolve, lógico que não vai resolver. Agora, que ele resolve 100%, resolve. Inclusive, tem indústrias de pitaia, né, de produção de pitaia e tal, usam muito essa parte de ozônio. A gente já chegou a vender várias máquinas para algumas indústrias. E ele tem um manuseio próprio, lá ele tem acompanhamento de um técnico, né, de um químico, né? Ele tem todo esse acompanhamento e tem muita história aí que a gente tem como eu te falei, de animais com ozônio, inclusive veterinário. A gente tem clínica veterinária aqui que tratam água com ozônio dos cães.
Sim. né? Acompanhado pelo veterinário, né, Renato? Que fazem hidrozonioterapia, Né? com animais. Com animais, e um efeito muito bom. Então, um recado aí pro pessoal que trabalha, né, com pets, né? Sim. E a gente tinha até que bolar uns tanques para dar banho no pet com ozônio, né? Porque a nossa igual pele já é 3. sensível, né? Então a pele do animal ela é mais sensível Mais ainda. sensível ainda. Então o animal que toma banho às vezes numa piscina com cloro, ele sofre de alergias, né, e tudo. E de água com ozônio não, ela só traz os efeitos benéficos. Como eu já vi. Fica pet aí, ó. Agora eu vou contar uma história Já aqui temos que em Fortaleza algumas como diz assim, eu vou pessoas contar a que- história, mas né, eu conto o santo, né? Eu vou contar o milagre. Milagre, mas Não vou dizer o santo, né? Seria mais ou menos, não sei como é o ditado, mas teve um caso de uma fazenda aqui que o rapaz lá tem um cavalo, quase 2 milhões de reais esse cavalo, um reprodutor, tal. E eu visitei lá a fazenda e ele disse assim, eu dou banho no meu cavalo com ozônio. É mesmo? Deixa eu dar uma olhada aí. Rapaz, tinha tudo no mundo, menos ozônio, né? Mas na visão dele, ele tinha uma máquina lá, que ligava lá no sistema qualquer e dava banho lá de ozônio. Eu disse, não, rapaz, o ozônio não funciona assim. É como dizer, as pessoas chegam a ter essa ideia falsa que estão usando ozônio, para animais, para a indústria. Me procurou essa semana, uma semana passada, uma pessoa que tratar água mineral e queria implantar o ozônio. Disse, olha, quer implantar onde? Para lavar os garrafões? Não, eu quero na água. Ele, rapaz, não vai dar certo. Por quê? Porque o ozônio ele vai eliminar os nutrientes bons da água mineral. Ele tem esse poder também. Ele é benéfico, mas também ele destrói alguns metais. Ele vai zerar aquilo daquilo lá. Algum magnésio que tenha na água, alguma coisa, ele vai reagir. Né? Ferro, né? Que eu falei, ferro vai oxidar o ferro, também. Talvez você perca esse ferro, eu não sei, mas ele não para utilizar essa água para beber, eu não sei, não tenho muito estudo não, mas eu acredito que o ozônio elimina algumas propriedades benéficas que teria na água. Então né? não foi aplicado para ele. Não, eu não dou essa orientação. Sim. Né? Eu não dou essa orientação, inclusive Mas- queria comprar as máquinas, né, e tudo. Não faço isso não. Mas a porque gente já usa o ozônio para tratamentos de caixa a d'água. caixa d'água é diferente. Muitos condomínios têm nos procurado para esse tipo de tratamento. Vocês já estão implantando? Já? Nós temos aqui, eu acho alguns que condomínios que já usam esse tipo de tratamento com a gente. E também tem o projeto Aquasis, que é lá na Praia do Pacheco, que eles tratam de peixe-boi. Né, eles procuraram também a gente. Muito tempo atrás, né, Muito tempo prefeito? atrás, muito tempo atrás mesmo, para poder implantar lá o ozônio para tratar do peixe-boi, né? Porque muitos chegam lá, que eles resgatam, né, aquele peixe-boi, chegam com feridas, e eles não podem tratar, né, o peixe-boi fica dentro de um tanque, né? Não pode tratar com cloro ali, porque o animal já está ferido. Você ainda vai jogar cloro. O animal não pode usar cloro, Não né? Porque vai pode, acabar né? É morrendo, muito sensível. Então, eles usam já o ozônio no tratamento dessas feridas, né? Dos peixe-bois. E Teve depois, um quando eles resultado estão bons, excelente, aí viu? eles liberam, né? Novamente o peixe-boi, né? Para o habitat. Então, é além de piscina do que... Muito além, ele vai muito além. Teve um colégio tempo atrás que queria implantar ozônio em todas as salas de aula. Com o objetivo de eliminar essas bactérias, de vírus e tal. Eu sugeri que não colocasse. Né? Por quê? Primeiro, tem um fato de não ser reconhecido. Né? Essa parte no ar, aqui no Brasil, ele não é reconhecido. Né? E outra coisa, se eu botasse esse ozônio lá, até uma coceirinha que o menino pegou na cama, o fungo, a culpa seria do ozônio. Então eu disse, não, olha, não vai dar legal isso aí, não é uma coisa tão conhecida, sei que funciona, certo? No ambiente, você tiver no ambiente, eu tinha umas máquinas pequenas que eu colocava no ozônio lá e a gente fez um estudo até no escritório da gente. Durante muitos anos as pessoas não tiveram resfriado. Você vê como ela elimina essa bactéria, ele limpa um ar-condicionado desse ozônio dentro do ambiente. Tem muita gente, por exemplo, que usa o ozônio para carro. Sim. É verdade? Sim. Mas aquele ozônio que tem dentro do carro, ele vai eliminar
ali todas as bactérias, inclusive até cheiro de vômito algum, de criança, algum sujo de animal, ele elimina 100%. Ele vai eliminar 100% daquilo lá, não tem dúvida nenhuma. Só tinha um pontinho, né? Porque eu quero dizer. Sim, não, é porque... Sempre tem um efeito colateral. E mesmo que não fosse dali, iam querer associar. Não, ele vai destruir o acabamento do carro. Ah, sim. Metal. Vai oxidar. Por quê? Porque ele está em alto volume, certo? Ele vai produzir uma substância chamada ácido nítrico, certo? E esse ácido nítrico, ele vai penetrar ali na própria sistema do carro, lá, sei lá, no painel, sistema ele vai pegar o gás, sistema elétrico. Quer dizer, se usar uma vez, acredito que não dê tanto problema, mas se você sempre usar isso, achou legal e vai usar... Os contínuos vai dar prejuízo. Hotel. Você pode botar uma máquina de ozônio no hotel, ela funciona assim, você bota a máquina, certo? A máquina, como eu estou dizendo, essa máquina, geralmente o ozônio no ambiente, ela é além do que o ser humano possa suportar, para dar exatamente o efeito de alimentar todas as bactérias, cheiro, fungo e tudo, cigarro, cheiro de cigarro e tal, você bota dentro da sala ali, dentro do quarto, né? Liga essa máquina, fecha a porta, você vai deixar 30 minutos, depois passar os 30 minutos, deixa passar, que é o tempo que a máquina tem tipo um timer, ela vai funcionar, vai limpar aquele ambiente, depois você vai abrir a porta, deixa sair esse gás e aí sim você tira a máquina. Eu já fiz esse teste uma vez, numa sala que eu tinha lá, e fiz o inverso, né? Como é que eu sei disso? Porque eu fiz esse teste. Botei a máquina lá, né? Vamos ver se o ozônio funciona. E abri de uma vez e entrei. Fiquei todo intoxicado. Né? Inclusive garganta e tudo, né? Quer dizer, para você ter uma ideia do poder do ozônio. Então tem. A questão é saber utilizar, a prática de utilizar isso aí, a constância de utilizar, porque a experiência, né? Sim. Ele pode usar, por exemplo, você vê muito em aeroportos, ozônio. Aqui em Fortaleza mesmo, no banheiro, ele tinha lá uma maquinazinha de ozônio lá, né? Uma marca que eu não sei qual é, botava lá. Funciona não. Por que não vai funcionar? Acabei de dizer, tem que ter um nível muito alto para que eliminar o odor, para eliminar tudo aquilo. Vai estar injetando ozônio? Vai. Né? Então, tanto é que nesse primeiro que eu fui, tinha lá uma de ozônio e senti o cheiro de urina no banheiro e tudo. Quer dizer, não é feito. O correto seria o quê? Ele em cada 30 minutos interditasse o banheiro, alguma coisa, botasse uma máquina dessa, ela ia eliminar e depois voltaria a ter esse processo. É por isso que eu estou dizendo, na piscina, existe esse mesmo processo. Você saber utilizar a máquina, a quantidade de ozônio que você vai botar ali, essa daí que vai te dar a eficácia do ozônio. Né? Então tem, em termos de indústria, inclusive cidades, na Europa inteira, nos Estados Unidos, se usa isso comumente nas águas e tudo, é reconhecido, inclusive pelos órgãos governamentais, sobre a eficácia do ozônio. Né? Teve uma cidade, falei depois o pessoal procure pesquisar sobre o criptosporídeo, teve uma cidade nos Estados Unidos, né? Coisa recente, que ela teve, a metade da cidade ficou doente, por causa desse parasita, né? Então, quem resolveu foi o ozônio, só que eles se descobriram um depois, porque ele tinha um alto teor de cloro na estação de tratamento e não matava. E agora, o que a gente vai fazer? Né? E foi ozônio neles. Ozônio neles, e resolveu. Na verdade, eles nem usaram. suspeitavam que o problema, né, da cidade, né, a contaminação toda, vinha através da água. Porque eles tinham um sistema de tratamento eficaz, né, que era tratado ali com cloro e tudo mais. Só que depois, quando eles resolveram investigar essa água, né, mais a fundo, fazer uma análise molecular da água, que eles descobriram esse parasita, que é o criptosporídeo, e descobriram que o cloro não matava. Independentemente da concentração. Mesmo com dosagem alta, né? Com dosagens altas não matava esse parasita. E que o único agente capaz de matá-lo seria o ozônio. Quer dizer, então assim, tem muita coisa que o ozônio proporciona, em termos de indústria, que ainda estão descobrindo. Você tiver uma estação de resfriamento, né? Geralmente você vê aquele
uma torre grande, né? Com um negócio, um trabugo ali, né? Cheio de lodo. Ali é uma estação de resfriamento, de ar-condicionado e tal. Não é muito maior. Então as pessoas usam o ozônio para eliminar esse lodo. Sim. Né? Então tem várias utilizações. Indústrias, várias indústrias utilizam, várias e várias indústrias utilizam. No Sul é muito comum isso daí. Tem empresas especializadas, não é minha área, certo? Mas existem empresas especializadas nesse tipo de tratamento lá, né? Sim. Bacana isso aí. É procurar os profissionais certos, Certos, sim. que saibam manusear, que tenham aquela capacidade de detectar o problema, o que é o aparelho, não sei se é assim que se fala, né? Que serve para você, a quantidade, né? Sim. Voltando para o assunto do ASG, que eu consigo ter o ASG, mas aí eu tenho que ter alguém para estar ali treinar, acompanhando sim, também. sim. Além de treinar a capacidade técnica, né? Sim. Porque o ozônio é uma coisa muito boa, então tem que ser controlado. Sim, tem que ser acompanhado Tem que ser acompanhado. diariamente. Sim. Mas não teve até hoje nenhum caso, graças a Deus, nenhum caso de intoxicação por ozônio, né? Até porque que a gente tem esse acompanhamento, né? E de diário, constante, semanalmente, às vezes tem cliente que a gente vai 2, 3 vezes por semana, isso tem que ter o acompanhamento. E às vezes quando o SG lá, ele tendo esse conhecimento, a gente dá Sim. todo o acompanhamento, as visitas técnicas, né? Mas sempre tem que ter. Para você ter uma ideia, as máquinas também, elas param. São máquinas, eu trabalho com alto voltagem. Se não me falha a memória, são 36 mil volts que ela provoca ali, um choque. Como é que o ozônio funciona? Né? É o ar que a gente está respirando aqui, certo? Ele entra numa célula que a gente transforma numa coisa chamada efeito corona, certo? Ele vai imitar um raio que cai dentro de uma célula, onde ela quebra essa molécula, né, do oxigênio, e transforma no O3, que é o gás ozônio. O ozônio é um gás. Sim. Né? Então ali a gente consegue, quando forma aquele gás, você puxar aquele gás e colocar na piscina, na indústria, assim vai, entendeu? Então o efeito, às vezes a diferença até do ozônio, numa máquina que tem lá, é esse gás que produz. Esse efeito corona, ele pode ser produzido, no caso a gente usa uma célula de quartzo, um vidro, Sim. certo? Onde ele tem uma tela e é provocado o gás ali, mas você pode produzir o gás ozônio outra forma, cerâmica. Sim. Um processo de numa xícara dessa aqui, você pode fazer botar uma tela aqui, né? E aqui é cerâmica, e formar o gás aqui, vai nascer. A diferença é aqui. Esse gás que ele vai produzir quando essa célula é de cerâmica e quando ela é de vidro, ou uma célula chinesa, né? A gente chama chinesa, não sei o que, eu nunca abri ali para testar, né? Sim. Mas deve ter um efeito que ele coloca ali. Não acredito que não é quartzo. Nunca abri, nem tive curiosidade de olhar isso, né? Trabalhar na máquina que eu trabalho. A máquina que eu trabalho, ela produz muito bem esse ozônio. A qualidade de ozônio tem tudo a ver. Você foi no supermercado, né? Você tem a fruta boa e tem a fruta ruim, né? Sim. Você testa lá, né? A laranja azeda, né? Você vê um monte de laranja. A laranja é tudo igual, né? Mas quando você parte, você vai ver a laranja azeda, Sim. né? Mas é laranja, né? Então o ozônio segue o mesmo princípio. Tem o ozônio bom e o ozônio ruim, né? Aí é onde entra a história das máquinas, do conhecimento técnico. A gente até, por ter experiência, a gente conhece até pelo cheiro que ele produz. Ele tem um cheiro característico muito parecido com melão. Eu adoro, tem gente que detesta, né? Inclusive, na época da Covid, tentaram instalar ozônio, umas cabines, né? Que jogavam vapor, né? Você chegou a anunciar, inclusive eu vi uma matéria essa semana, que tentaram pedir a Anvisa, né, para homologação desse equipamento, para autorizar que era o ozônio ali, com aquele jato de vapor de ar, matéria. Não é verdade. Eu que trabalho com ozônio não acredito, o ozônio não funciona dessa forma. Ele, para matar talvez alguma bactéria ali, é como eu lhe falei, é tipo quarto.
ele tem que ter um volume muito alto de ozônio, que chega a ser prejudicial à saúde. Então ele não é verdade, porque você não consegue atingir. É só injetar ali e tirar. Tirar, a pessoa passava ali na umidade e vai. Não é por aí. Ele tem que ter uma dosagem alta, em alguns casos, bactérias e tal, estudos científicos aí também, não é uma coisa tão fácil, né? No caso do Covid, na Europa, eles usaram muito no tratamento para tratar coisa e resolve. Alguns casos mais leves, talvez, ele resolva. Como estou dizendo, é a dosagem. Por que isso, Jacobá? É verdade, é mentira do Covid? Simples. Eu não falei que ele quebranta o óleo? Quebranta o óleo, O que protege o Covid? O óleo. É uma capa de gordura. Até eu falei, rapaz, o ozônio elimina gordura? Sim. Então eu vou botar aqui na barriga para tirar a gordura. Não, rapaz, não dá não. Mas não dá, meu. É brincadeira. Feliz, né? Agora já tá. Aí. Coloca. Ficava mais acabar a gordura. Se fosse assim, a gente tava feito. Rapaz, se fosse assim eu tava feito. Mas não é assim. Sim. Mas na molécula ele tende a tirar aquela gordura. Não é porque ele vai. Na realidade o ozônio ele não mata nada. Ele tira o alimento e evita a proliferação dessa bactéria, que seja, ela se alimenta de alguma coisa. No caso do Covid, como ele tem a capa de gordura, ele tira a capa de gordura, como aquele vírus ele fica meio desprotegido, ele mata. Hipoteticamente, olha, eu não sou cientista, certo? Não sou cientista, não sou médico, né? Mas é o efeito que eu conheço do ozônio. Sim. Tanto é que uma das formas de você não propagar o Covid, né, era você lavando as mãos, né, com sabão. Né? Sabão. O sabão ele tira o quê? A gordura, né? Sim. Então também era uma forma de você Você manter. pegar uma máquina de ozônio, botar na tua cozinha, aquele cheiro de óleo elimina tudo. Você não sente cheiro de óleo. Por que não bota uma cozinha industrial? Sim, eu ia perguntar isso agora. Pronto, bota uma cozinha industrial no restaurante. Resolveu, porque ele tem o outro efeito, ele vai deixar. Falei que ele tem que ter uma proporção de ozônio ali para eliminar aquela quantidade de óleo ali. Ele tem que ter um cheiro mais forte. Então as comidas ali talvez fiquem com algum cheiro de ozônio. Sim. Entendeu? Então uma comida mais sensível. Nunca fiz esse teste, já usei o ozônio em casa fazendo esse teste 100%. Uma geladeira que tem um cheiro de mofo que você não tira, né? A pessoa guardou, morreu, deixou uma carne estragada ali dentro, alguns casos. Hoje em dia, os freezers antigamente tinha gelo, né? Ficar aquele cheiro. Você pega uma máquina de ozônio, botar ali dentro, fechar e tirar, acabou. Resolveu o chulé, né? Na própria guarda-roupa, né? Você tem ali, guarda aqueles sapatos antigos ali, né? E vai se acumulando aquilo lá, né? Você, especificamente, isso é chulé. Mas se você botar uma máquina ali, fechar ali, ele vai resolver 100%. Ele vai resolver, por quê? Porque ele tem essa propriedade de eliminar essas partículas, né, pequenas. Eu tive até eu geralmente quando eu viajo, que a gente vai para uma casa de praia, alguma coisa, eu sei como é que o pessoal trata, né? E eu levo uma maquinazinha de ozônio, né? Aí eu sempre coloco lá no quarto, algumas vezes eu boto para mim lá também. Era bom. É bom, é excelente, é uma ideia boa, né? Você vai botar lá, higieniza, acabou-se, né? Essa máquina não trabalha ela hoje em dia, mas tem a produção dela. São máquinas que a gente vai lançar no mercado, mas essa daí sim, você talvez, se tiver a essência do ozônio, né? Assim, a quantidade certa, ela faz todo esse processo que eu te falei. Então o ozônio dá para ser usado em várias coisas, né? Vários ambientes, se usa muito, né?